Fala gente, sejam todos bem-vindos. Na nossa aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre briefing. É isso aí, eu quero te mostrar, meu querido aluno, de uma maneira extremamente simples, prática e objetiva, o que é briefing na prática, como funciona, como as empresas trabalham com isso e um bônus especial. Vou estar abordando um pouquinho um vídeo muito legal que o Porta dos Fundos fez relacionando a prática do briefing. Então, vem comigo. Vamos lá então, meu povo, sem perder tempo, vamos começar com um significado simples para a gente entender do briefing, tá? Quando nós falamos briefing é uma palavra de origem inglesa que a sua tradução significa instrução, tá? E é interessante que quando nós falamos em instrução, nós estamos falando de comunicação, tá? Se a gente trazer esse termo para o nosso ambiente empresarial, o que a gente já começa a enxergar? Que nós estamos falando de uma prática onde nós temos duas ou mais pessoas que estão ali se comunicando em favor de um objetivo dentro da empresa, por exemplo. Tá? Então a prática do briefing, de uma forma muito simples para você entender, a gente está falando então dessa troca de informações dentro de uma equipe, por exemplo. Tá? Eu coloquei aqui no nosso slide alguns pontos, né, explicando para você de uma forma mais completa. Por exemplo, aqui logo, o briefing permite que duas ou mais pessoas tenham acesso à informação que um interlocutor pretende transmitir com clareza e objetividade. De uma forma muito prática e clara, pessoal, eu trouxe esse exemplo para vocês entenderem do briefing numa empresa, por exemplo, uma equipe de vendas. Então, se nós já entendemos que o briefing está tratando dessa questão toda aí de comunicação, né, de interação, de troca de informação, vamos pensar uma equipe de vendas, por exemplo, vamos citar até uma rede de varejo, Casas Bahia, por exemplo. Geralmente esse perfil de loja, todos os dias pela manhã, a equipe de vendas eles fazem uma reunião de briefing, ou seja, existe uma troca de ideia entre os vendedores juntamente com a gerência para verificar como foi o dia anterior, quais são as metas do dia de cada um, como que estão os números de venda de cada um da equipe, ou seja, quais são as estratégias que nós vamos utilizar, quais são os produtos, por exemplo, talvez que esteja em destaque no aspecto promocional. Então vejam, são alguns pontos que são levantados entre a equipe onde eles trocam essas informações, né, reúnem essas informações e decidem o que será feito. Tá? Eu até coloquei aqui esse círculo, né, esse gráfico em modelo de pizza aqui, que indica algumas coisas importantes. Por exemplo, num projeto, quando nós fazemos uma reunião de briefing, quando nós vamos distribuir as responsabilidades, né, e as orientações. Então, quem vai ser responsável, quando, o que será feito, como, o que, por que será realizado. Veja, de uma maneira extremamente simples, pessoal, através de uma reunião de briefing, nós conseguimos trazer algo organizado para um projeto ou para uma equipe dentro da empresa, assim como eu coloquei essa questão aqui das vendas. Uma outra questão que eu quero trazer para nós, antes até de falar um outro exemplo, além dessa equipe de vendas que eu acabei de exemplificar, eu vou trazer também uma situação, por exemplo, de um trabalhador autônomo, um arquiteto. Tá? Antes eu coloquei aqui alguns pontos que são importantes, né, dentro de uma reunião de briefing, no modelo de reunião, né? O brainstorm, aquela tempestade de ideias, os materiais que serão utilizados para definição de tarefas e objetivos, os formatos dessas reuniões, quem é o nosso público-alvo, estratégias, prazos, objetivos, orçamentos, enfim, são algumas variáveis importantes que devem ser consideradas. Claro, isso dentro da sua realidade, se é um projeto, se é uma equipe na empresa, enfim, para serem levantadas durante uma reunião de briefing. O outro exemplo que eu comentei com vocês agora há pouco, pessoal, é a respeito do arquiteto. Então, imagina assim, um arquiteto ele vai receber lá no teu escritório o teu cliente. E o cliente ele tem, obviamente, ali ele está com interesse, por exemplo, de construir uma casa. Como que funcionaria uma reunião de briefing com um arquiteto? Eu coloquei aqui algumas perguntas, por exemplo, que pode facilitar dentro daquela ideia que a gente conversou agora há pouco, para o arquiteto fazer essa reunião de briefing. Então, por exemplo, quantas pessoas vão utilizar a residência? Pretende aumentar a família? Qual a idade desses utilizadores? Qual a rotina? Momento no dia em que ficam todos juntos? Como que é o café da manhã, almoço, jantar? Por quê?
Através dessa reunião de briefing, num sentido até investigativo, o arquiteto ele consegue levantar informações importantes para fazer o projeto dele e apresentar, obviamente, para o seu cliente. Entendendo a necessidade e desejo desse cliente através dessa reunião, a chance dele conseguir ter esse projeto efetivado é muito maior. Então, assim, reunião de briefing, estamos falando de comunicação, estamos falando de instrução, estamos falando de enxergar e conseguir tomar as melhores decisões possíveis com a nossa equipe ou com o nosso projeto ou numa situação como eu coloquei agora aqui de um arquiteto. Feito, meu povo! Para finalizar essa parte aqui, pessoal, como eu disse no início do nosso vídeo, eu vou colocar até no descritivo, tá, do nosso vídeo aqui, você vai encontrar o link desse vídeo aqui que eu tô colocando aqui um print para vocês do YouTube, que é uma reunião de criação do Porta dos Fundos, tá? É muito legal porque de uma forma bem humorada eles acabam colocando pra gente como trabalhar o briefing. Então eles estão utilizando ali uma questão de propaganda da marca Ford e aí tem todo um contexto bem humorado e que nada mais nessa mesa ali tá rolando uma reunião de briefing, de troca de informações, quem vai fazer, como, o que e de uma forma muito divertida, tá? Então fica uma dica para ajudar a ilustrar de uma forma bacana o que é o briefing que nós acabamos de exemplificar. Show? É isso aí, meu povo. Se você curtiu essa aula, esse vídeo, deixa o seu like, compartilha com a galera toda e vamos administrar juntos. Um beijão para todos. Valeu, galera. Até mais.